participação e os vistos. Essa atividade é da semana de 1 a 5 de junho e é referente também àquele conteúdo que eu passei da semana do dia 25 ao 29, onde eu passei todas as explicações, fiz um link também com o vídeo de orientação. Vou deixar nessa aula aqui, junto com o link desse vídeo que eu estou gravando, eu vou deixar o link do vídeo da semana passada, onde eu explico toda a introdução desse conteúdo, que é o conteúdo que fala sobre ângulos e triângulos, tá? Aquele link tem as explicações gerais e esse tem a explicação de cada exercício. Eu vou deixar os dois para vocês usarem os dois, um auxiliar o outro, tá? Eu vou orientar aqui questão por questão, tá certo? Então, essa atividade aqui, ângulos e triângulos, vamos lá. A primeira atividade, o que está pedindo? Determine a medida do complemento de um ângulo de 66. O que é complemento? Complemento é o valor que falta para que esse ângulo tenha 90 graus. Só isso. Vocês vão verificar qual é o valor que está faltando. É só pegar o ângulo de 90 graus e subtrair esses ângulos que estão aí nas alternativas, tá? Não é de marcar X, tá? É resolver cada um. Quanto falta para que qual é o complemento desses ângulos aqui? Do A, do B, do C e do D. Quanto falta para somar 90 graus? Exercício 2. Determine a medida do suplemento de um ângulo de 78, 67, 135, 139. O que é o suplemento? É quanto falta para esse ângulo atingir 180 graus. É só isso também, tá? Exercício 3. Determine as medidas de x, y e z indicados na figura a seguir. Na letra A, tem x, y, z. Na letra B, x, y, z. Na letra A tem um ângulo de 40 graus. O que vocês precisam saber aqui? Que os ângulos opostos pelos vértices, tem essa orientação na videoaula anterior. Os ângulos opostos pelo vértice, o vértice é o encontro. Os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se aqui tem 40, quem é o oposto que está na frente dele? Está até com a mesma cor, y. Então o y vale 40. E os ângulos adjacentes a ele soma 180. Então, ó, se vocês olharem essa reta, ela é uma reta. Sobre ela está esse ângulo de 40 e ela se suplementa com o x. Suplementar é quando dá 180. Então, se você já tem 40 aqui, quanto falta aqui para o x, que está em cima da reta, ó, meia lua, para dar 180? É o que falta nos 40 para dar 180, é o valor do x. Achando o valor do x, achou o valor do z, porque o z é um ângulo oposto pelo vértice do x. O valor do x é o mesmo do valor do z. Então, achando x, achou o z. Mesma coisa vai fazer na letra B. Exercício 4. Na figura, a medida dos dois ângulos assinalados é... Aqui, gente, são ângulos opostos também pelo vértice. Lembra, eu falei na aula texto anterior que não importa se aqui está marcado um pouquinho menor que esse. Se se cruzou, eu posso marcar o ângulo aqui, ó, bem grandão, e um pequenininho. As medidas são iguais. O que importa é a abertura e não o tamanho do ângulo que eu desenho aqui dentro, tá? A abertura do ângulo. Então, esses dois ângulos são iguais. Mas como que eu vou saber o valor dos ângulos assinalados? Se os dois são opostos pelos vértices, aqui, ó, eles são iguais. Vocês vão montar uma equação. Vocês vão pegar 6x mais 5 é igual 8x menos 10. Vocês vão igualar isso igual a isso, que eles são iguais. E vão resolver essa equação. Letra de um lado, número do outro. Vão achar o valor do x. Na hora que achar o valor do x, pega esse valor do x que achou e coloca ele aqui. 6 vezes o valor que vocês acharam do x, mais 5. Esse é o valor do ângulo. O x não é o valor do ângulo. O valor do ângulo é 6x mais 5. Depois que vocês igualarem, resolverem a equação e acharem o valor de x, substitua o x pelo valor que vocês encontraram. Se for um 8, por exemplo, 6 vezes 8, 40. Com mais 5, 6 vezes 8, 48. Com mais 5, 53. Então, esse ângulo mede 53, mas o x não é 8. Vocês vão descobrir quanto vale o x para descobrir quanto vale esse ângulo depois. Exercício 5. Calcule o valor de x sabendo que os ângulos são complementares. Se os ângulos são complementares, esse 2x aqui mais esse 2x agora não é igual. Ângulos complementares somam. 2x mais x menos 15 tem que ser igual a
90, porque se eles são complementares, eles medem 90. Olha o quadradinho que representa 90. Então vocês vão pegar 2x mais x menos 15 igual a 90. Resolvem essa equação. Nesse caso, ele está pedindo o valor do x. Então, achou o valor do x, fechou. Determine o valor de y na figura abaixo. Reparem que o y ele é suplementar ao 56. O que é suplementar? Forma meia-lua, um ângulo de meia volta. Meia volta é 180. Se aqui já tem 56, quanto falta para 180 é o valor do y. Exercício 7. Dada a figura abaixo, determine as medidas dos ângulos que se pedem. Ângulo J. Olha o ângulo J aqui, ó. Embora essa figura tenha sido ampliada, parece que esse triângulo aqui, esse lado parece ser maior, mas enfim. É o seguinte, uma dica. Aqui tem um triângulo. A soma dos três ângulos do triângulo sempre tem que dar 180. Se você já tem 60, já tem 60, quanto falta para dar 180? É o valor do y. Colocou aqui no y, achou o valor do y. E aí vocês vão verificando por aqui, ó. Aqui tem um ângulo de 90. Ó, o quadradinho significa que é um ângulo de 90. Ele foi cortado ao meio, porque aqui tem um 45. Se era de 90 e foi cortado por 45, foi cortado por uma bissetriz que divide o ângulo ao meio, aqui ficou 45. E esse lado, se era 90, se um lado ficou 45, quanto que ficou o outro? O valor do x vocês já sabem qual é. O J é um ângulo representado pelo quadradinho. Quanto que mede esse ângulo do quadradinho? É um determinado valor. Aí aqui tem um triângulo. Somando os três tem que dar 180. Vocês já sabem quanto é o J. Já sabe esse 45. Quanto que é o Z então para dar 180? E assim vai completando a figura. Exercício 8. Na figura abaixo, determine os segmentos que representam mediana, bissetriz e altura, sabendo que o BP, cadê o B e o P? BP é igual a PC. Então, daqui até aqui é igual daqui até aqui. Significa que esse P cortou no meio. Então, que segmento que é esse AP, quando corta a base ao meio? E BAN, B-A-N, ó, B-A-N, é igual N-A-C. Essa aqui, do A até o N, cortou esse ângulo aqui, ó, do B-A-N e do N a C, cortou ele ao meio. O que que corta esse ângulo ao meio? O que que significa o AN, então? É a bissetriz, a mediana ou a altura? É isso que vocês vão ver. O que que é cada um? Segmento AH. É a mediana, a bissetriz ou a altura? NA. Ou AN, tá? Tanto faz. AN ou NA, tá? Tanto faz indo ou vindo. Eu tinha colocado AN, mas inverteu, mas não tem problema. AN ou NA é a mesma coisa. O NA é a mediana, bissetriz ou altura? E o AP? Mediana, bissetriz ou altura? Vocês vão anotar aqui na frente, somente isso. 9. Na figura abaixo, o segmento AD é a bissetriz. Calcule a medida de A e B. Está falando que AD, esse segmento aqui que está cortando, é a bissetriz. Dividiu esse ângulo ao meio. Ou seja, vocês têm um triângulo original. Se não tivesse a bissetriz, era um triângulo só. 62 mais 30. Mais essa medida inteira tem que dar 180. Quando vocês descobrirem quanto falta para dar 180, só dividir ao meio, que o AB é a mesma coisa. Eles são dois ângulos cortados. Ele é um ângulo que foi cortado por uma bissetriz. Logo, o A e o B têm a mesma medida. Então é isso. Número 10. Sendo o segmento AM a mediana do triângulo, ou seja, o AM é a mediana. Ele cortou esse lado aqui, ó, saindo do A até aqui, ele cortou esse lado aqui em duas medidas iguais, daqui até aqui, daqui até aqui. Calcule o seu perímetro, que é a soma dos lados. Então, o que é perímetro? É esse 6, mais esse 8, mais esse 4, mais esse pedacinho aqui, que é quanto? Quanto que mede esse pedacinho? Se ele partiu ao meio, ele é igual a esse aqui, ó. Então, quanto que vai ser o meu perímetro dessa figura? Sendo o segmento AH a altura do triângulo ABC, determine x e y. Isso aqui, A até H, é a altura. Então, aqui tem 90 graus e aqui tem 90 graus. Aqui tem um triângulo. A soma tem que dar 180. Aqui tem outro triângulo. A soma tem que dar 180. Vocês já sabem que aqui tem 90 e aqui tem 90. Então, 70 mais 90
o x vai ser o que falta para dar 180. 40 mais 90, o y é o que falta para dar 180, porque todo triângulo, não importa o tamanho do triângulo, os ângulos medem sempre 180, a soma dos três ângulos. E exercício 12. Em cada caso, em cada um dos triângulos seguintes, classifique o segmento AP, esse aqui que está cortando o triângulo. Ó. Classifique os segmentos AP como mediana, altura ou bissetriz. Aí vocês dão uma olhadinha o que significa cada um, tá? Esses risquinhos pretos aqui significa que, se tem dois risquinhos aqui, eu estou querendo dizer que essa medida é igual a essa. Um risquinho aqui, esse ângulo é igual a esse. Então esse lado aqui, esse segmento dividiu o ângulo em duas partes iguais. O que divide o ângulo em dois ângulos iguais? Tá? E é isso. Tá? Vocês vão anotar aqui, ó, letra A, letra B, letra C, o que é cada um. O AP aqui é o quê? Mediana, bissetriz ou altura? Vocês anotam na letra A, tá certo? Então é isso, gente. A aula dessa semana do dia 1 ao 5 são apenas esses exercícios, estudando o conteúdo que foi enviado do dia 25 ao 29 também. O livro, naquelas páginas que estão anotadas no conteúdo da aula passada também, vocês vão estudar. Vou deixar esse link aqui nessa aula e vou deixar também o link da aula anterior, onde eu explico todo o conceito, tá certo? É isso então, bons estudos, até qualquer hora.